Bom dia, hoje é dia 8 de março de 2023. Vamos dar continuidade à leitura do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos, e a Adriana vai iniciar com um verso. Bom dia a todas. Vamos começar o dia com poesia, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de Cecília Meirelles e eu vou trazer esse verso. Bom dia, Raquel. Bom dia. Bom dia. Dize, o vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tu, que era efêmero, se desfez, e ficaste só tu, que és eterna. E eu queria compartilhar com vocês também, no dia de hoje, um livro do Leonardo Boff, que fala sobre a Ave Maria, o feminino e o Espírito Santo. Eu vou ler rapidamente aqui o prefácio, porque tem muitos conteúdos que a gente pode refletir. A Ave Maria é, como o Pai Nosso, a oração diuturna dos cristãos. A força de recitá-la, passamos com frequência ao largo do seu significado profundo. Antes de mais nada, trata-se de uma mulher, Maria. No momento da história, ela ocupa um lugar central porque o Espírito Santo veio sobre ela. Disse mais que ele, armou sua tenda sobre ela. Expressão bíblica para dizer que ele veio morar permanentemente com ela. Por causa da presença do Espírito, ela ficou cheia de graça. Para a Bíblia, Espírito Santo e graça são sinônimos. O Concílio Vaticano II diz com propriedade: Maria é como que plasmada pelo Espírito Santo e formada nova criatura. Se ela é repleta do Espírito, significa que foi elevada à altura do Espírito. Para gerar o novíssimo Adão, Jesus Cristo, Maria foi feita a novíssima Eva. Somente Deus pode gerar Deus, e Maria foi elevada à altura divina pelo Espírito Santo para poder gerar o Filho de Deus. São Lucas intencionalmente diz: e é por isso que o santo que nascer de ti será chamado o Filho de Deus. Esse é por isso, quer expressar o porquê de seu filho não ser apenas um filho nascido de uma mulher, mas o Filho de Deus, por ter sido elevada à altura de Deus pelo Espírito Santo. O que nasce dela só pode ser filho de Deus. Maria, de fato, torna-se a mãe do Filho de Deus. Esse é o grande segredo e mistério de Maria abordado neste livro. A ligação estreita entre o feminino representado por Maria e o Espírito Santo. O masculino foi divinizado através da encarnação do Filho. O feminino foi espiritualizado pelo Espírito Santo, vindo e permanecendo sobre Maria. As duas pessoas divinas estão entre nós, o Espírito Santo em Maria, fazendo que em seu seio comece a nascer o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Por causa do seu lugar no mistério divino, Maria é bendita entre todas as mulheres. Ela revela a dimensão feminina da graça. Representa o grande útero que todos acolhem com carinho de mãe. Esse é o termo de nossa peregrinação terrestre e a culminância da nossa felicidade. Amém. E Amém. Maria, o feminino e o Espírito Santo, então vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por que eu trouxe isso? Porque dentro da antroposofia, a parte central do nosso estudo é o evento do Cristo. Então, a gente faz essa associação com a Maria.
Então, bom trabalho, boa leitura, bom dia. Bom dia a todas. Bom dia. Agradeço a quem não é muito, não tem essa corrente cristã, né, por receber essa leitura, tá bom? E essa oração. Obrigada. Tudo bem? Alguma pergunta da última leitura que fizemos? Ficou alguma coisa? Podemos dar continuidade? Estamos na página 50, para quem está com a versão, com a edição, 7ª edição, no finalzinho da página. Então, vou dar continuidade. Vou pedir para todos colocarem o microfone mudo para não termos interferência, ok? E se quiserem fazer perguntas, estamos disponíveis, tá? Eu vou começar um parágrafo antes. O ser humano deve sempre sentir gratidão quando o seu andar, seu falar e seu pensar funcionam sem obstáculos. E também tentar vivenciar como seria a situação se, pelas circunstâncias do destino, ele não conseguisse andar, expressar-se ou pensar. Junto com a consciência do eu, desperta a primeira memória. Na biografia do ser humano, é importante identificar qual foi sua primeira lembrança. Foi o nascimento do irmão? Foi uma surra que recebeu? Ou ter se sentido sozinho na rua quando os pais já estavam longe? Ou relâmpago e trovão? Ou, como na biografia 1, imagem de Maria com Jesus nos braços? A primeira lembrança tem a ver profundamente com toda a biografia. É importante resgatá-la. Não é aquilo que os pais contam, mas aquilo que você, pelo esforço, pode resgatar como sendo sua primeira memória. Para mim, por exemplo, foi quando eu estava brincando com bolinhas de gude na cama da minha avó e, de repente, ocorreram um raio e um trovão e saíram faíscas da tomada. Até hoje tenho bastante respeito pelos raios e trovões. Alguém está com o microfone ligado? Só a Adriana. Não, a Raquel. Vou colocar você muda, Raquel. Tá aí uma tarefa legal. Alguém sabe a página da edição 8, em que página estamos? Um pouquinho mais adiante, eu acredito, uma página ou duas. Achou, Daniela? É final da página 48. Obrigada. Você está se achando, Rosemary? Na verdade, agora foi para o início da página 49, tá? Acabamos esse parágrafo. Então, tá bom. A minha edição é a 5ª edição e eu não tô perdida aqui. Ok. Então, depois daquela figura 4, onde tem um círculo com setas para dentro, uma página a seguir, uma folha, né? 2 A páginas. 5ª edição está no início da página 50 agora. Ok, Angélica. Porque Obrigada, muito obrigada. Nada, Angélica. querida, que nada. E vejam, ela traz como a primeira memória algo bastante importante, né? Então fica aí uma pergunta, né, para vocês refletirem. Qual é a lembrança mais antiga que eu tenho? Qual é a primeira lembrança mais antiga? Né? Tentem recordar isso. Puxem a memória. Né?
Às vezes não é aos 3 anos, é um pouco mais, ou às vezes a gente não consegue identificar que idade, né? Não sei que idade eu tinha, mas a minha lembrança mais antiga, qual que é? É uma cena, né? É uma cena, mas ela marca para o resto da vida, né? Ok? Outros elementos importantes do primeiro setênio são os brinquedos da criança. O brincar é extremamente importante, pois é ele que irá, mais tarde, incentivar a criatividade no trabalho. Quem aprendeu a brincar na primeira infância terá, mais tarde, mais alegria e criatividade em seu trabalho. Há crianças que são extremamente fantasiosas e criativas em seus brinquedos. Outras precisam ser estimuladas. E como estão na fase da imitação, o adulto tem que aprender a ser criança quando tem filhos pequenos. Resgatar a criança dentro de si faz bem para qualquer adulto. Se não são os pais que o fazem, os avós poderão fazê-lo. Ter avô e avó nesta época da vida é um privilégio. Coisas proibidas em casa são permitidas pelos avós, e por isso eles são tão queridos. A criança pequena tem em volta de si uma aura, uma luz, pois ainda não está totalmente encarnada. No idoso, essa aura está interiorizada e ele é luminoso por dentro, desde que não esteja esclerosado. Se estiver, sua luz interior estará encoberta. Velho e criança são, pois, 2 polos que se atraem, um pela luz externa e o outro pela luz interna. É uma pena a vivência das crianças que, na hora de brincar ou de ouvir um conto de fadas, são colocadas na frente da TV para que não perturbem os pais, que estão exaustos pelo trabalho do dia e não querem mais preocupar-se com elas. Mal sabem esses pais o quão relaxante é, após um dia intenso de trabalho, ler um conto e viajar no mundo imaginário da criança com seus filhos. Alguém tem essa vivência gostosa? Daniela. Um pouquinho, mas tem. Eu não consigo todos os dias, mas sempre que a gente pode, a gente faz. Sim, Daniela, mas você tem recordação disso quando era criança? Não tem de contos? Não, de os pais brincando com seus pais brincando com você. Ah, eu tenho de brincadeiras com amigos. Acho que meus pais não brincavam comigo, não. Desculpa. Meus pais também não brincavam muito comigo, não. Adriana, como é que era com você? Não, é que o meu microfone abriu. Eu me lembro, sim, eu brincava mais, eu tenho lembranças com meu pai, mais com meu pai do que com minha mãe. Uhum. E alguém falou da avó. Quem que falou da avó? Mariana. Odile, por favor, a criança que cresce sem pai na casa dos avós, é possível fazer algum comentário como que isso impacta o desenvolvimento dela? Veja, é importante Tendo a mãe, sem o pai só, a mãe presente, mas a mãe e os avós. São destinos, né, Maria? São os destinos que preparam uma constelação familiar para a criança crescer. Essa criança está crescendo sem a presença do pai, talvez o avô, né, possa fazer esse papel, ou um tio. Quem faz esse papel masculino, né?
Apesar que o primeiro setênio, o pai, ele fica muito de provedor, né? A mãe, ela é central nesse período. O segundo setênio, o pai, ele tem um papel mais importante. Adriana, quer completar alguma coisa? Não, só reforçar o que você falou. Às vezes não é a figura do pai, mas quem faz o papel dele, né? A figura masculina. E o primeiro setênio, a criança está ainda muito conectada com a mãe, né? Etericamente falando. E aí, na medida que ela vai crescendo e amadurecendo, e ela passa para uma outra fase da vida, onde ela entra numa fase da troca com o mundo, aí vem também a figura, né, do que nós chamamos da autoridade amada. Aqui a gente não está falando de autoritarismo, mas de autoridade. Então, isso às vezes pode vir na figura, como a Odili falou, do vô, do tio, de um amigo, de um professor, seja ele da escola ou, né, do esporte, mas que tem, assim, a figura masculina. Se buscar, Maria, tenta na biografia olhar quem fez a figura, né, e o papel do masculino, né? Vamos dizer, dessa figura. De uma força provedora, né? De alguém assim que dá segurança. Né? Às vezes a própria mãe faz esse papel, né? Ela é provedora e ela também é a acolhedora. Né? Era o que eu ia comentar, não necessariamente é uma figura masculina, pode ser uma figura feminina fazendo esse papel, né? Aí a gente confunde um pouco, né? O feminino com, eu diria assim, não importa se é homem ou mulher, mas ter o papel do feminino e o papel do masculino, né? Então, você entra na questão de gênero, mas de alma, né? Ter uma alma feminina acolhedora, né? Que dá segurança, e ter a alma masculina que provê, que dá segurança, né? Mais ou menos isso. Okay? Obrigada. E estou gostando de ver quantas informações aqui compartilhadas dessas lembranças, né? Bem gostoso, gente, passar por isso. Continuamos? É de se lamentar também por aquelas crianças em cujos lares não existe a religiosidade, a compreensão e o encanto pela natureza, ou pequenos rituais, como acender uma vela ao deitar-se, com uma oração para dormir, ou um pequeno cântico ao acordar, ou uma bênção às refeições. As festas do ano, como aniversários, Natal, Páscoa, São João, Primavera e outros, também pode dar alegria e colorido às semanas rotineiras do ano. Em minha infância, eu contava as semanas para chegar o Natal, não pelos presentes que receberia, mas pelas velas do presépio, pela árvore enfeitada, pelo mistério e pelo segredo. Tudo isso desperta um sentimento religioso na criança. Cecília? Então, eu queria muito fazer uma partilha dessa parte que você acabou de ler, porque meu pai está com 95 anos, ele tem Alzheimer. E todas as vezes que eu fico lá, eu falto muitas leituras por isso, porque eu sempre estou lá. E todas as noites eu vou rezar com ele, porque a gente acordava com a oração e dormia com a oração. E não podia ter... Tinha briga 24 horas com os irmãos, é claro, né? E nome, apelido, você é gorda, você é magra, você te botaram na porta, você não é minha irmã, você te largaram aí na porta e tal. E aí, no final da conta, ele fazia a gente se abraçar, fazia pedir desculpa, né? Então, ele com Alzheimer, é impressionante. Às vezes eu me pego assim, a lágrima sai, mas é emoção, porque ele olha, ele me segura com força na mão. E quando a gente termina a oração, ele me segurando, ele fala, não me falta.
Então, eu me emociono porque eu falo, não, o senhor que não me falta. Aí ele continua, você vai durar 100 anos. Falei, Deus o livre, meu pai. Eu já plantei uma árvore, já fiz um filho, já escrevi um livro. Aliás, tudo em 2. Eu estou pronta para ir. Ele, 200 anos, quer dizer, Alzheimer, né? Então, isso é muito interessante para a criança, porque é o que eu tenho de lembrança da minha família. Era oração, era rezar, não era presente. Às vezes era um papel amassado e a gente ganhava um beijo, um abraço, se desamassasse sem rasgar. Porque eram 7 filhos, não tinha dinheiro nem nada, né? Então, a gente não cresceu com presentes, com festas, mas se sentindo especial naquele dia, de Natal, de Páscoa, de aniversário, né? Então, isso aqui eu corroboro aqui, que é uma coisa muito importante para a criança. E eu repeti isso com meus filhos. Pena que agora cada um é banda voou. Ninguém quer saber de rezar, ninguém quer saber de igreja, são homens, estão aí, e às vezes é capaz até de me levar em algum lugar, mas cai fora. E eu digo, o que aconteceu, né? Mas com meu pai até hoje, e eles veem, meus filhos veem eu rezando com meu pai, eles veem meu pai rezando, e ele encosta a cabeça dele aqui na minha, e aí a gente fica assim. Então, assim, é impressionante. Essa lembrança é muito forte, né? Desculpa que eu prolonguei. A Cecília traz um arquétipo, né? Comenta um arquétipo. Se o início da vida tem religiosidade ou não tem religiosidade, no meio da vida a gente faz essa distância, promove essa distância e futuramente tem um resgate, né? Mas no meio da vida tem um afastamento da religiosidade, dos rituais, até para uma avaliação, é isso mesmo? Isso é meu? Ou isso veio só na minha mochilinha e eu repito que nem papagaio, né? Então, aguarda um pouquinho, Cecília, vai chegar a hora que eles resgatam. A gente resgata. Se for verdadeiro, né? Se for verdadeiro, se é meu mesmo, né? Às vezes não numa corrente religiosa, mas noutra, mas resgata a religiosidade, a espiritualidade. Ok? Continuemos. Haveria muito mais a ser comentado sobre o primeiro setênio, mas a biografia indicada no final do livro poderá ampliar o conhecimento sobre a riqueza desse setênio tão fundamental para a saúde física de toda a nossa vida. Cada setênio é marcado por 3 pequenas etapas. Olha só que interessante. Obrigada, Lisa, isso mesmo. Agora vem outro arquétipo, né? Um setênio, 7 anos, né? Também a gente pode observar 3 fases, né? 3 pequenas etapas. Assim, no primeiro setênio temos de 0 a 3 anos, uma característica que é o domínio das forças formativas da cabeça. Dos 3 aos 5 anos, já despertam mais os sentimentos da criança, sua busca pela admiração do mundo. E na fase dos 5 anos aos 7 anos, em que a vontade da criança se torna cada vez mais manifesta, ela entra para a fase pré-escolar, sendo preciso tomar o maior cuidado para não prejudicar sua vontade, a força ativa de seus membros, o movimento, integrando-a gradativamente ao social, sem, porém, querer ministrar-lhe ensinamentos teóricos ou até ensiná-la a ler e escrever. Essa é uma observação que a doutora Gudrun faz há um tempo atrás, né? Mas o que estamos vivendo hoje, né? Onde a criança já é convidada, né? Induzida a se alfabetizar antes do final do primeiro setênio, né?
ela ainda não está pronta fisicamente. Então, tem uma questão aí a ser observada, né? Porque, enquanto sociedade, né, existe esse caminho que está sendo seguido. Temos que observar isso, né? O que está acontecendo. Né? Porque a sabedoria antiga dizia que a criança estava pronta por volta dos 7 anos. Memória pronta, né? O corpo já formado, para que os conhecimentos chegassem. Daniela. A gente vê muitos pais, né, forçando a criança com 4 anos já ser alfabetizada, né, e algumas até forçando a escrever, né. E aí a gente vê isso, né, querendo já que a criança seja inteligente, para que lá na frente ela já passe numa universidade boa, né. Então, assim, eles estão forçando agora pensando no lá na frente, né. Então, são matérias que eu tenho que colocar muito cedo para os meus filhos, para ter esse diferencial, porque o mundo está muito competitivo também, né? Então, essa preocupação que eu vejo dos pais, né? E também porque eles não tiveram e agora, de uma certa forma, têm, né? Então, precisamos aproveitar através dos nossos filhos, né? Isso. Aprender outros idiomas, Lisa, se for de forma natural, é bastante saudável, porque a criança está aprendendo a falar, né? E ouvir em outro idioma, né, estimula a criança. O que não pode é obrigar, né? A palavra obrigar já entra numa questão aí, né? Isso, Qual é o isso que eu potencial coloquei. dessa criança, né? É isso que eu coloquei, eu digo, sobre o forçar, tipo, eu tenho que colocar meu filho numa escola bilíngue, por exemplo, porque ele já tem que aprender a falar 3 idiomas até os 5 anos. Qual é a pressa que nós estamos tendo, né? Que pressa é essa? E a compreensão, né? Parar para pensar e compreender qual é o estágio da criança, o que essa criança, né, tem já disponível, porque somos individualidades, né? Estamos falando de arquétipos, mas às vezes aquela criança chega muito precocemente a aprender coisas com facilidade, porque não abrir esse espaço. E outras, muita dificuldade, ainda precisa, o corpinho ainda precisa amadurecer para que ela possa compreender os números, as letras, né? As palavras. Observar isso, né? Estar atento a isso, aberto. Né? Não tem certo e errado. Tem o que a gente pode observar em que momento essa criança está dentro desse processo do desenvolvimento. A Adriana pode dizer mais alguma coisa, ela sempre foi, além de mãe, muito ligada à escola. Mas eu acho que a palavra-chave é isso, é observar, né? A gente tendo o conhecimento da fase da vida e olhar para a individualidade. Esse desenvolver esse olhar para a criança enquanto educador, né? Que isso é único e isso só acontece quando eu também me silencio e aprendo também com meu filho e tento olhar para ele e entender o que ele precisa. E ver qual é a força que está atuando nessa criança. Porque às vezes é uma criança muito acordada, muito forte, e tem mesmo essa força, e o nosso papel é não interromper, mas controlar essa força, porque muita força também a criança vai para o mundo e ela se perde. Então, né, isso também passa por um processo de autoeducação, quando a gente tem que aprender e a desenvolver esse olhar para aquela individualidade, né? Quais são os sinais que ele está dando para mim e que eu tenho que observar. E muitas vezes a gente está nesse processo a gente vai aprendendo, né, junto com a criança. E isso é muito lindo, porque a gente se coloca também nessa posição e nessa condição, né, do humano.
Então, nós também vamos aprendendo com eles, porque a gente realmente não sabe tudo. E criança é muito, assim, tudo dela é muito imprevisível. Ela, às vezes, vem com uma questão, vem com uma pergunta, e você fala, ai, meu Deus, e agora? Né? Então, muitas vezes, e sempre assim, olhar no olho, né? A verdade, a semana passada a gente falou muito isso, né? Da questão da confiança, e isso é algo que é construído ao longo dos anos, né? É um processo também, né? É uma jornada. Mas é muito gratificante, né? Porque passa pelo nosso autoconhecimento, né? E na possibilidade que a gente tem de ajudar aquela individualidade também que nos escolheu, né, a se desenvolver, independentemente do contexto. Então, isso que é esse olhar, né? Que, pelo menos, é a minha experiência. Obrigada, Adriana. Flávia, depois Cecília. Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu também quero, né, compartilhar minha experiência, que eu fiz e faço com a Maria aqui em casa, né? E eu sempre trabalhei muito, né, o movimento, os ritmos, né? A gente faz nossa mesa de época, as manualidades, o nosso jardim. E com 6 anos, ela própria veio despertando esta vontade de escrever, sabe? Né? Então, foi algo muito orgânico, assim, e natural. E por eu ver isso nas escolas, com 4 anos, a criança tendo que ficar 4, 5 horas dentro de uma sala, com 20 minutos de intervalo, né? E aí vem vários diagnósticos de hiperatividade, de falta de concentração, tipo, como que uma criança vai concentrar com 3, 4 anos de idade, 5, né? Sendo essa criança puro querer, puro movimento, puro agir, né? E aí tendo que escrever letra cursiva, né? Sendo realmente obrigada. Então, inclusive, eu acho que muitos diagnósticos vêm dessa não observação do desenvolvimento do ser humano, né? E, na realidade, aquela criança extremamente saudável, né? Aquela criança quer correr, aquela criança quer pular, aquela criança quer girar, né? E ela tem que estar ali, fechada numa sala, concentrada, e os professores falando para os pais que estou preocupado com o seu filho, porque ele não para sentado na carteira. Mas ele não vai parar mesmo, né? E daí, hoje em dia, né, agora que a Maria tem 6, vai fazer 7 agora em abril, eu tenho muitas pessoas, assim, né, que acompanharam este meu trabalho, assim, e falam realmente, né, hoje a gente vê tipo, o quanto que ela é inteligente, o quanto que ela... Porque está nos momentos certos, né, vamos dizer. Tanto assim, tá acontecendo assim, dela de uma forma muito orgânica, ela tem essa motricidade já grossa, trabalhada, para essa motricidade fina agora, né? Então, realmente, assim, esse respeito às fases de desenvolvimento do ser humano, eu acho primordial. Obrigada, compartilhar Flávia. a história. Cecília. Então, outra partilha. O meu filho caçula, ele pulou muitas etapas, né? Muito inteligente, muito ativo, muito de social, né? E eu tentei frear, mas meu marido não concordava. Meu filho conseguia contornar e conseguia tudo por conta do pai. Então, com 15 anos, ele fez vestibular e passou e queria já continuar para fazer. E eu bati, que briguei, né? Hoje ele é um adulto que quem sofre sou eu, porque eu não lembro da infância dele brincando com os amiguinhos, correndo, cortando. Tudo isso eu patrocinei, eu fui, eu levava, né? Mas o outro, que é o mais velho, ele também, os dois são bem-sucedidos, os dois estão bem, mas eu acho que o caçula, ele pulou, ele tinha um irmão 9 anos mais velho que ele como professor, né? Mas essas etapas, eu vi a colega que falou antes de mim, acho que é a Cecília também o nome dela, não, Flávia. Então, assim, eu não tive esse cuidado que ela tem.
que ela está tendo, de observar, né? E aí, também dá para ver que ela é bem mais nova que eu. Eu não tive nada disso, foi tudo vindo assim. E eu não tive esse preparo. Então, hoje, eu não volto mais lá atrás, não dá mais tempo. Mas eu me lembro de lá atrás ter tentado frear, ter tentado procurar psicólogo, mas não consegui. Foi tudo bloqueado, foi tudo fechado e eu não consegui. Então, às vezes, eu me pego, às vezes, até chorando mesmo, me condenando, tentando dizer, não, já foi, já acabou, mas, às vezes, dá aquelas quedas, eu tenho aquelas quedas, né? Quando eu vejo aquele adulto que eu digo, meu Deus, né? Tá faltando alguma parte aí, né? Então, esse cuidado que a Flávia falou, de ter, achei muito legal, mas é agora, ela tá, né? Eu não tive, então foi muito lá atrás, né? Era só essa partilha aí, que essa pressa, a gente tivesse esse acompanhamento, né? E as escolas, às vezes, até patrocinando, né? Olha, que a escola é boa, que com 14, 15 anos já passa no vestibular e leva o nome da escola e vai à competição. E vai... Então, tem isso também, né? Da escola dizer que a escola que é boa, porque aquele dali já põe um cartaz, pôs o outdoor dele na frente da cidade. Você chegava lá, estava aquele menino lá, primeiro lugar, engenharia mecânica, né? Então, assim, tá, mas e o que vem atrás disso, né? Cadê aquela infância? Cadê aquele menino jogando bola, vôlei, caindo, e namorando, brincando, escrevendo, né? Então, seja o que for, né? Eu acho que tem os dois lados da moeda e eu não vi que eu assim pude fazer muita coisa como a Flávia está fazendo, e eu louvo, e que, né, também bem mais nova, né, Flávia? Fala, vamos desenhar, né? Uma observação, eu diria assim, cada caso é um caso. Tem individualidades que têm outro caminho. Por mais que você ofereça, ela está escolhendo outro caminho. E o convite que eu faço é a gente olhar nossa infância, né? Vamos olhar para o nosso 1º de setembro. Porque a gente aprende, né? Muitas vezes, para que a gente não coloque tudo em formas, né? Assim está certo, ali está errado, desse jeito, né? Não, como foi a minha infância? O que eu queria fazer e o que me era permitido e não era permitido. Porque tem individualidades que são mais racionais, elas caminham para isso, e outras mais motoras, muito motoras, né? Acho que, às vezes, a pergunta tem que ser assim, me foi permitido ser o que eu queria ser? O que me foi forçado a fazer, né? E como eu respondi a isso, fui respondendo a isso, né? Porque tem situações que deixam marcas, e tem marcas positivas e outras negativas, porque eu aprendi a abrir espaço, eu precisava aprender isso. E hoje eu tenho coragem, né? Ou eu não fui permitida isso, e hoje eu sou medrosa, né? Como eu supero isso? Porque o tempo passou. Nós estamos lendo esse livro para que a gente observe a nós mesmos, né? Observe o nosso entorno hoje, né? Quem é mãe está sempre olhando primeiro para os filhos, aí depois olha para si. Mas vamos olhar um pouquinho como foi comigo e o que eu preciso adequar agora. Tá bom? Tudo bem? A alfabetização precoce rouba da criança forças vitais muito necessárias mais tarde em sua vida adulta, ao desenvolvimento da vontade e da ação, a ponto de poderem surgir em torno dos 56 aos 63 anos, época em que as forças se liberam do âmbito da cabeça, fenômenos de desvitalização precoce ou mesmo esclerose, se isso não for compensado preventivamente. Então, para aqueles que ainda não chegaram aos 56 e podem refletir sobre isso, né? O que eu posso compensar?
né? Como eu posso resgatar algumas coisas e não permitir, né, que doenças acometam, né, a mim, porque eu tive questões na infância. Somente com a expulsão das células hereditárias mais duras do corpo, representada pelos dentes de leite, é que a reestruturação orgânica substancial estará completa. O corpo se torna um instrumento adequado àquela individualidade. Quando isso acontece, por volta do 7º ano de vida, portanto, entre 6 e 7 anos, essas forças são metamorfoseadas e já podem ser usadas para o aprendizado escolar. Só aí é que a criança atinge maturidade escolar, o que delimita o final deste setênio. É como se nesse tempo a individualidade construísse sua própria casa. Para isso, muitas vezes é necessário quebrar paredes e abrir janelas para sentir-se bem na própria casa. Esse período necessita de força e tempo. Quem já construiu sua própria casa sabe disso. Precisamos dar tempo à criança para que tudo aconteça de forma harmônica. Quero terminar com uma oração que os pais podem fazer com as crianças deste setênio, a qual expressa esse amor e essa confiança necessários para que elas se desenvolvam nessa época. Da cabeça aos pés, sou a imagem de Deus. Do coração às mãos, sinto o hálito de Deus. Quando Deus eu avisto em todas as partes, no pai, na mãe, em todas as pessoas queridas, no animal e na flor, na árvore e na pedra, não sinto medo de nada. Só amor a tudo que está ao meu redor. Rudolf Steiner. Encerramos o primeiro setênio. Tem um livro daquele casal, como é que é o nome? Adriana, não sei se lembra. Eles fazem um comentário, um casal americano que escreve também sobre a biografia, né? São antropósofos. E tem me lembrei agora que tem um comentário deles de que esse processo do desenvolvimento humano está sendo um pouco acelerado. Então, a gente pode observar, né, as crianças amadurecendo um pouco mais cedo nessa época, né? Então, esse arquétipo sendo, sei lá, de alguma forma, né? E talvez por isso que a sociedade também provoca isso, né? Então, a palavra observar é super importante, né? Vamos observar cada individualidade. As crianças de hoje são as crianças diferentes do nosso tempo, né? No meu tempo, o tempo passava mais devagar. No nosso tempo atual, o tempo passa mais rápido, né? Tem muitos estímulos, e talvez isso já estimule a criança. Observemos. Algum comentário? Podemos entrar no segundo setênio e ler mais um pouquinho. O segundo setênio, a fase dos 7 aos 14 anos. A criança passa do lar, da escola maternal ou do jardim de infância para a escola. Um grande momento. O primeiro dia de aula. Quando se possui irmãos mais velhos, esse dia é aguardado com muita expectativa, pois deseja-se ser igual a ele. Quando a criança é o primeiro filho ou filho único, às vezes essa passagem é um pouco doída, o que sempre pode ser abrandado com um bom professor ou professora. Estou me recordando de uma biografia que eu acompanhei, né? E a pessoa contando, ela fez de tudo para a mãe deixar que ela fosse com a irmã mais velha para a escola. Então, ela assistia a aula com a irmã mais velha, porque ela queria, ela insistia nisso, né? Então, Cecília, faz parte, né? A criança
TED. E ela falava assim, minha mãe não teve jeito de me segurar. Eu ia com a minha irmã mais velha e assistia, eu estava sempre na frente. Eu acabei pulando etapas. Faz parte, né? A Luciana, minha filha de 11 anos, também fala que sente o tempo passando rápido. Na minha infância, eu sentia o tempo lento. Esperar no Natal era uma delícia. Hoje, o Natal chega muito rápido, é verdade. Os ovos de Páscoa já estavam lá no supermercado desde o final do carnaval. Assim. Ainda tem. O que, baseada nesse comentário da Luciana, o que a gente observa nos dias de hoje é assim que as crianças elas não têm mais essa espera, né? Tudo é dado para elas o tempo todo. Então, assim, a Páscoa, vamos falar da Páscoa, já está aí. Ela entra no supermercado, a Páscoa é em abril, em fevereiro já tem ovo de Páscoa, né? Então, assim, aquela coisa de esperar, de conquistar, né? Esperar o momento certo, você se emocionar com as coisas, isso ficou um pouco banalizado, porque tudo é provido para elas o tempo todo, né? Não tem mais essa coisa, né, de esperar. Tudo chega antecipadamente. E às vezes, por mais que a gente queira fazer algo no sentido de, eu vou fazer tudo certo, na idade certa, tal, né? A vida vai trazendo coisas para a gente e aí a gente vai tendo que lidar com isso, mas você fala, meu Deus, eu fiz tudo certo, né? Eu segui as fases da vida, respeitei o ritmo, tal, mas e agora, né? Então, também a gente tem que observar cada caso e o contexto, né? E o desafio é como a gente vem se preparando para lidar com cada situação, né? Por mais que seja uma infância, vamos dizer, arquetípica, né? Pode ser que na vida adulta tragam tantos desafios, e aí você fala, meu Deus, eu fiz tudo, e agora? Então, temos também que olhar sob esse ponto de vista, né? E uma dica com relação à maturidade da criança, o momento que ela está pronta para começar a entrar nesse mundo mais cognitivo, né, da escrita e da escola, né, da alfabetização, é observar a troca dos dentes. Tem crianças fazendo troca de dente aos 5 anos, aos 4 anos, né? Então, também esse é um sinal que a gente pode observar, né? O que está acontecendo com essa criança? É dela? Vem com ela nesse momento? Ou isso é algo que foi realmente precipitado? Sônia? Sônia, depois Cacau. Bom dia a todos. Então, eu estava pensando aqui numa coisa que foi falada um pouquinho no começo, sobre a importância da espiritualidade, né, na vida da criança, mas muitos pais estão com os filhos, eu estou falando por conta de uma cliente que eu tenho. Eu atendo o menininho, ele tem 7 anos e a mãe está com 35. Ela ainda está naquela fase de não querer saber, nega a espiritualidade, né? Então, eu dei um anjinho para ele pôs lá no quarto, ficou todo feliz, um anjinho que eu mesma fiz de macramê. E a mãe joga fora, entendeu? Aí ele chega para mim e fala assim, o meu anjinho caiu no chão e sujou, minha mãe jogou fora. Sabe essas coisas? E eu sei que ela jogou fora porque ela não é afim dessas coisas, né? Então, fica complicado. Agora, outra coisa rapidinho que eu queria falar sobre o tempo, existe uma pesquisa, se não me engano, eu não sei se é Sherman ou Schumann,
o cara que fez essa pesquisa, que a Terra ela tem um padrão vibratório, que foi medido, e esse padrão era 7. Em 2013, ela já estava a 14. Então, é como se a Terra estivesse tendo uma taquicardia. Aí o cara fala que o nosso dia não tem mais 24 horas, tem 16. E é por isso que tudo está tão rápido, tão acelerado. Tem a questão psicológica, sim, né? São muitos estímulos, é internet, é não sei o quê, tudo é muito rápido, mas existe essa possibilidade também. E tem o pessoal pesquisando essa questão que é física, né? E A aí o que Luciana a está gente dizendo, faz? chama-se ressonância Schumann, isso mesmo. É, né? Schumann. E faz tempo que eu li. Então, o que acontece? A gente precisa se adaptar aos novos tempos, né? E cada caso é um caso. Fazer o quê? Obrigada, Sônia. Isso mesmo. Eu que agradeço, querida. Cacau? Oi. Oi. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, sobre isso, esse texto que você leu, Odílio, eu achei interessante, porque fala sobre os irmãos mais velhos, né? Eu tenho uma irmã mais velha que é um grande amor da minha vida, um dos. E é muito curioso, porque eu reparei aqui que diz, né, assim, quando você tem um irmão mais velho, esse dia é guardado com muita expectativa. Eu até quando eu li o livro tinha sublinhado isso, pois deseja-se ser igual a ele. Muito curioso porque eu tenho uma sensação muito clara, uma lembrança assim de uma sensação que eu tinha quando criança, perdurou bastante até não muito tempo atrás, de eu querer fazer tudo o que meu irmão fazia. E ela é mais velha que 5 anos e tudo, só que isso acabou, óbvio, tem uma questão de admiração, um amor por ela, que persiste e persistirá por todas as encarnações que viermos juntos, mas em contrapartida, eu sinto que começou a acontecer uma coisa a partir de uma determinada idade. Minha mãe, enfim, ignorantemente, ela tinha foi cultivando o hábito muito de comparar nós duas, assim, sua irmã isso aqui, olha, sua irmã só tira, né, 10, você, tipo, óbvio, somos seres, indivíduos diferentes e ela tinha habilidades com matérias como matemática, química, física, coisas mais de cálculos, eu sempre fui mais das humanas, das artes, então eu nunca me sentia na mesma altura dela, né? Uma coisa que era uma admiração de fato, e é hoje, acabou num dado momento durante um período, acho que importante, né, do desenvolvimento, do meu desenvolvimento, querer fazer tudo que ela fazia, só que eu acabava, nunca era bom o suficiente, não sei se é possível falar algo sobre. No entanto, né, aquela coisa de, nossa, tirei um 8 em matemática, que para mim era uma vitória, assim, tipo, não fez mais que sua obrigação, a resposta era essa que eu recebia, sua irmã tira 10 sempre. Assim, caramba, né, tipo, essas conquistas meio que desmerecidas, e não sei se isso pode discorrer a respeito. Aí a gente entra na questão do primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, né? Tem um livrinho pequenininho, que fala Irmãos e Irmãs, eu não recordo o autor. Tem a questão do primeiro filho. O primeiro filho tem uma tarefa dentro dessa constelação familiar, e o segundo filho, assim, outra, e o terceiro filho, outra, e o quarto filho se equipara ao primeiro, e o quinto filho ao segundo, e o sexto filho ao terceiro. E tem mesmo essa questão da disputa, né? Ele discorre muito bem sobre o que acontece nessa família com relação ao primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Então, vale a pena essa leitura. E acontece exatamente isso, Cacau. Eu fui a primeira filha. Então, eu tenho outro ponto de vista, né, sendo primeira filha. E a segunda filha eram duas, né? Então, nossa, era uma disputa difícil, porque era eu e duas, né? Que eram gêmeas, a mesma idade, né?
Ah, Cal Koenig, isso, ok. Obrigada, Adriana. Cal Koenig. Né? Irmãos e irmãs, vale a pena essa leitura É para esse quem tem livro? essa... Eu vou anotar aqui. Obrigada. É um livro pequenininho, mas vale a pena para uma reflexão, né? Do como foi, porque, olha, né, a individualidade aparecendo aí, né? Qual era o meu papel, né? Quem era eu dentro desse contexto familiar, né? Eu era a primeira filha, a segunda filha, a terceira filha, né? Quem eram meus pais, sem pai ou sem mãe, né? Com avós, sem avós, né? Então tem o arquétipo e tem todo esse contexto que influencia, né? E influencia por determinações kármicas, né? Steiner traz que isso, nós escolhemos essa família dessa forma. Então, amorosamente, a gente pode olhar para trás e dizer, por que era assim? O que eu tive que aprender, né? O que me foi apresentado, que de uma certa forma eu escolhi também, né? Eu fiz parte disso, reconhecer isso, aprender isso, né? Não, o destino foi ruim comigo, não. Eu escolhi isso para aprender algo. Eu aprendi, estou aprendendo essa lição, tão amarga muitas vezes, né? Ou tão facilitada que era para eu poder acordar para algumas coisas. Acordei ou não acordei? Né? Porque às vezes isso facilitar também tem questões aí, né? Foi tudo tão permitido, tão permissível, que hoje eu não tenho vontade própria. Né? Ou foi tão dificultado, mas hoje eu tenho, né? Um bom escudo ou uma boa espada. Deixa eu falar uma coisa só, rapidinho. Fala. Eu sou o número 3, né? Então, você já viu como é que é. E aí, como eu nasci e cresci numa cidade muito pequena, a minha professora do primeiro ano foi a mesma professora da minha irmã, 7 anos mais velha. E eu cheguei, a minha irmã era aquela auxiliar de classe, entendeu? Ela ajudava as outras crianças, ela ia na lousa. E eu já era do fundão, né? E a professora me comparava, entendeu? A professora falava na frente de todo mundo, da classe inteira. A sua irmã! A sua irmã! Então, essas coisas acontecem muito, viu? Não é só com você, não. É um arquétipo a ser observado. Com certeza, isso acontece com quase todos nós. É verdade. Verdade. Então, vale a pergunta, né? Como foi para você o primeiro dia de aula? Como foi o primeiro dia de aula? Aquele caderninho que a gente sugeriu que vocês tenham ali do lado, né? Lembrou? Vamos anotar isso. Como foi o primeiro dia de aula? É uma boa pesquisa aí. Temos apenas 2 minutos, eu vou encerrar a gravação e a gente pode conversar mais livremente.